Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como identificar, reconhecer e fugir da religião de fariseus? Todo o cristianismo corre o risco de mornidão espiritual, como aconteceu em toda a história da revelação de Deus. Quando Deus se revelou a Adão e Eva, logo depois os filhos se degeneraram e se afastaram de Deus. O Senhor mandou o dilúvio e começou com Noé e sua família. Logo, tudo aquilo se degenerou e veio recair na Babel, aquela ideia globalizante. Essa ideia de nossos dias não é nova, já havia naquela época. Vamos nos unir, vamos construir uma torre que chegue aos céus, vamos tornar célebre o nosso nome, vamos fazer uma denominação maravilhosa, grandiosa, que todos vão ter que tirar o chapéu e o mundo todo vai nos reconhecer. Esse é o mesmo espírito do anticristo hoje, unindo a Europa, fundindo as empresas, é uma globalização que visa tornar o mundo todo numa única aldeia global e, evidentemente, vai ter que ter um líder, um grande líder para tudo isso. E quem vai ser? O anticristo. O líder do mundo todo é o sonho de Satanás. Mas isso tudo está previsto na Bíblia e Satanás sabe, porém, ele não acredita que isso seja uma determinação fatal. Ele acredita que pode mover o coração das pessoas e conseguir arregimentar as pessoas todas numa grande revolta contra Deus. O anticristo vai ser o preposto de Satanás aqui na terra. Na Babel já houve esse pensamento. Deus começou tudo de novo com Abraão. Grande parte da descendência de Abraão se afastou por completo de Deus, inclusive deu origem aos midianitas, aos amalequitas, aos edomitas, os idumeus. Eles todos se tornaram inimigos do povo de Deus e do próprio Deus. Edom é tido como símbolo da adversidade a Deus. E lá vai estar localizado o poço do abismo, que arde com fogo e enxofre para sempre, em Edom. Pois é, mas Deus começou tudo de novo com o Jacó, que mudou o nome para Israel. Vou fazer uma família. Mas essa família, os filhos de Israel, se afastaram de Deus também. E assim por diante. A última chance foi dada no retorno do cativeiro. Os de Israel, reino do norte, nunca mais voltaram. Os de Judá, uma pequena parte voltou para reconstruir o templo, a cidade de Jerusalém e os costumes do povo de Deus. Mas eles também se degeneraram e fundaram, a maioria se afastou de Deus. E os que queriam mais a Deus formaram um grupo chamado Hassidim, os piedosos, aqueles que querem se apegar a Deus. Eu acredito que o grande líder dos Hassidim foi, sem dúvida nenhuma, o Neemias, que começou esse grupo. Mas o Neemias foi embora, a gente não tem o final da história de Neemias, se ele teve que voltar para a Pérsia ou se ele morreu. O fato é de que aquele movimento dos piedosos começou, mas logo ele se separou, se dividiu entre os essênios e um outro grupo que era terrorista. O Judas Iscariotes era ligado àquele grupo ali dos mais terroristas e os fariseus. Bom, e para completar o quadro dos vários grupos
estavam os saduceus também, que eram os mais laissez-faire, os deixa ficar mais acomodados com o mundo e identificados com a política. No tempo de Jesus existiam esses 4 grupos, então. Não eram de mesmo tamanho, porém os saduceus e os fariseus costumavam rivalizar em tamanho. Os outros eram pequenos, né? Os terroristas e os essênios foram poucos em número, mas os que se multiplicaram basicamente foram os fariseus e os saduceus. Os fariseus tinham uma ideia muito rigorosa da religião, eram extremamente rigorosos e odiavam os outros e desprezavam mesmo. Já os saduceus eram os espertos que construíram uma religião de interesses e totalmente amoldada ao mundo. Eles eram totalmente conformados com o sistema político, visando cargos e influência e prestígio na sociedade. Eles não tinham ideia nenhuma de pureza. Eles queriam uma religião pelo mínimo, o mais barata possível. Já os fariseus se tinham como extremamente rigorosos. No tempo de Jesus, eles acabaram se unindo no ódio a Jesus. Eles eram opostos em praticamente tudo, mas com relação a Jesus, eles se uniram no ódio e na disposição de matar a Jesus. Fariseus e saduceus. Bom, Jesus estava tentando fugir dessas coisas e não tocar nesses assuntos, mas no final ele não pôde fugir mais e teve que enfrentar os fariseus. Aparentemente, então, na última semana, quando ele já estava em Jerusalém, ele sabia que seria preso, ele não economizou palavras e no capítulo 23 de Mateus, um capítulo relativamente longo, nós encontramos Jesus aparentemente no templo, cercado de discípulos e de uma multidão em volta dele, mas com muitos fariseus ali. Então Jesus começou a dizer: prestem atenção, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Vocês façam tudo o que eles disserem, porque eles estão baseados na lei, mas não os imitem no que eles fazem, porque eles são hipócritas, eles são sepulcros caiados, e começou a falar duro. Eles gostam de títulos, de aparência, fazem tudo para serem vistos pelos homens, eles querem ser reconhecidos como mestres, gostam de títulos, mas na verdade eles são como a rolha da garrafa, eles não entram no reino dos céus e nem deixam os outros entrarem também. Você conhece coisa parecida em nossos dias? Líderes que querem mandar na igreja, nem eles são espirituais e não deixam os outros também. Eles centralizam tudo, eles querem mandar na igreja. Você já viu coisa parecida? Então Jesus começou a dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós. Esse ai é uma maldição. E mais adiante, isso fica mais claro. Jesus diz: por causa dessa maldição sobre vocês, esse ai que eu estou aqui imputando a vocês, essa geração toda vai ser dizimada, a cidade vai ser destruída, o templo vai ser arrasado, essa geração toda, ainda nessa geração, tudo isso vai acontecer para dizimar vocês. E eu quero dizer que vocês, líderes dessa religião de aparência, esse farisaísmo, vocês são dignos do inferno, e quem vocês conseguirem levar vão ser dignos do inferno 2 vezes mais que vocês também. Meus irmãos, será que hoje existe isso? É o que mais existe no meio evangélico. Você não consegue imaginar a ira de Deus contra a institucionalização da religião. Foi por causa disto que o cristianismo puro e perseguido dos 3 primeiros séculos, que incendiou o mundo, virou aquele monstrengo, aquela monstruosidade de Roma, que se afastou por completo de Deus a ponto de chegar
no tempo de Lutero, estarem vendendo a salvação, vendendo perdão de pecados, a indulgência por causa de dinheiro. Mas hoje estão fazendo isso nas igrejas evangélicas também, atrás de dinheiro. Então, veja que a maldição de Jesus continua hoje em dia. São vários os aspectos, você vai ter que identificar essa religião. Esses líderes, a maioria vai para o inferno. E Jesus foi muito claro, Jesus disse: vocês são raça de víboras. Estou lendo e fazendo uma leitura com outras palavras do capítulo 23 de Mateus, você pode conferir na sua Bíblia. Vocês são serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão do inferno? Eu mando profetas para alertar, mas vocês vão matar uns profetas e calar a boca dos outros, isso tudo para que toda maldição recaia sobre vocês. Como reconhecer isso? Então, mais adiante, no capítulo 24, Jesus dá mais uma deixa. Fariseus gostam muito de aparência, templos, grandes catedrais, templos maravilhosos. Eles querem aparência humana, títulos, honras, templos maravilhosos e publicação, divulgação, fama, televisão. Eles gostam disso. Para isso, eles têm que pegar dinheiro. Então, eles inventam um monte de coisa. Se você jurar pelo altar, isso não é nada. Agora, se jurar pela oferta do altar, então, seu juramento vai ter grande valor. Sua oração também. Hoje em dia, você já viu coisa parecida? Se você for à igreja buscar o Senhor, tem um valor. Agora, se você fizer campanha e der uma oferta grande, então a sua oração vai ter muito mais valor. Deus vai tirar o chapéu para você e vai atender a sua oração. Já ouviu qualquer coisa parecida nas igrejas de hoje? Então, para reconhecer o farisaísmo, gostam de aparência, de títulos, de homenagem, de política, gostam de dinheiro, distorcem a Bíblia para faturar dinheiro, eles não gostam de discutir, que ninguém se oponha, eles são dignos do inferno, vão construir templos e catedrais cada vez mais suntuosos para a glória humana, mas eles vão para o inferno e quem for atrás deles vai para o inferno também. Minha irmã, é uma palavra dura para alertar você a não ir atrás de qualquer líder inescrupuloso. Identifique a religião de fariseus e a de saduceus em nossos dias, porque a maioria deles não vai ser salva. E a ira de Deus é muito grande contra esses que entortam o caminho do Senhor. Foi por causa desses que o Senhor mandou João Batista dizendo: endireitem o caminho do Senhor. E Deus continuou durante toda a história mandando profetas, mas esses grandes líderes não aceitam os profetas e querem continuar no caminho que lhes faz ricos e prósperos aqui na terra, que é o sonho deles, mas com a vida eterna eles não têm nada a ver, e tome cuidado com a sua vida também.